Ótimo, tudo certo hoje. Boa tarde, turma. Tava testando esse Instagram para ver se hoje não vai ter problema. Nem meu telefone, nem meu internet. Hoje a gente vai conversar com a Andréa Teto. Maravilhosa executiva, expatriada da Volvo na Suécia por alguns anos, agora expatriada nos Estados Unidos, vice-presidente de qualidade das Trucks e uma carreira e muita experiência para compartilhar com a gente. Oi, Karen, querida, todos bem-vindos. Então, a Andréa Teto, além de uma carreira brilhante como executiva na Volvo, ela é uma pessoa muito simples, muito assertiva, muito disponível. Está lançando um livro agora. E aí eu tô louca para escutá-la falando sobre isso. Vamos ver, daqui a pouquinho ela deve chegar. Tá ali ela. Pronto. Adesso sim, mi ascolta? Tudo bom? Tudo bem, querida. Tudo bem. Agora me lembrei minha avó. Quem tá no aparelho? Minha avó atendia o telefone assim. Quem tá no aparelho? Quem tá no aparelho é uma boa, hein? Não fala muito da idade da gente, não é pra contar essas coisas, não. É minha avó, é minha avó. Ai, que prazer, estar contigo de novo. Tava falando de ti, logo que eu cheguei, mas sabe o Legal. que? Eu vou deixar para você falar, André, que eu não me conformo com a tua trajetória tão grande. Que idade tu tem? Eu vou ter que perguntar de novo. Hoje eu tô com 43 já. Gente, eu fico pensando, quantos anos essa mulher tem? Isso é botox? Isso que é? Não, não. Não, olha, até eu tô precisando, mas não. Não, não, sabe o que é isso, André? Isso é atrevimento. Porque uma coisa que eu não te perguntei na última live, eu acho até bom a gente fazer um pequeno revival para as pessoas te conhecerem, né? Antes da gente Deixa eu entrar no pegar nosso tema uma do aqui. livro. Mas me conta como que tu começou a tua carreira lá da escolha vocacional. Ah, olha, Eu sabia que tinha coisa boa. não, eu venho de uma família de engenheiros e eu gosto de. Eu sempre tive muita facilidade, sou uma pessoa muito lógica, desde nova. E eu tive muita facilidade no high school, né, no segundo grau, especialmente com matemática e física. De tirar as melhores notas e tudo mais. E eu gostava, era uma coisa assim que me, sabe? Eram matérias que eu realmente eu me identificava. Então, quando chegou a hora do vestibular, eu fui procurar alguma coisa. Eu já sabia que ia ser pro lado da engenharia. Eu só não sabia o que especificamente. Deixa eu fazer uma pergunta, porque a Ah, psicologia lá na PUC era do lado da engenharia. Então, o que a gente sabe é o seguinte, que não tem mulher engenheira. Se tem, ai, olha isso, preconceito, que coisa feia, não, mas fala que eu sei o que é que você vai falar já. aí eu fiquei com vergonha agora. Eu ia falar, mas é que parece preconceito, mas, gente, eu juro, tá? Eu sou absolutamente Mas contra preconceito. especialmente Mas é naquela época. experiência. Aham. É experiência. Então, assim, tu não encontrava mulher na engenharia. Se tu encontrava, não era bonitona, Não. não era carismática, pelo contrário, eram uns bichinhos da goiaba, assim, Aham. né? Então, e boa em matemática, física. O que é? Tu era baranga naquela época? Como é que era o negócio? Não entendi. Talvez eu fosse um pouco baranga, vai saber, né? A gente que fez que eu tô falando. Mas, ó, todo mundo sabe que também na psicologia só tem mulher, né? Todo mundo sabe que a psicologia também tem os seus trejeitos. Tanto que, para mim, André, um dos maiores elogios que eu recebo, ai, olha, nossa, tu nem parece psicóloga, para tu ver como os estereótipos são, né, fortes. Então, Mas, realmente. São. Então, eu acabei. Eu sabia que era engenharia, acabei optando por engenharia mecânica, porque das engenharias eu achei que era que eu ia melhor me sair.
Uhum. Eu confesso que a faculdade foi extremamente difícil para mim. Foi muito difícil. É. Eu só não desisti, acho que por medo do meu Mas, pai. mas mesmo tu sendo boa em matemática e física, André? Foi muito difícil. Foi difícil não foi só por Ah. causa das matérias em si, foi o preconceito. Lidar com o Hum, preconceito e se sentir sozinha, porque eu era a única mulher, né? Era hum, eu e 75 homens, nós éramos em 76 no total. E uhum. existia muita competição. Então, no começo, o primeiro ano é muito legal, eles todos vêm querer carregar tuas coisas, são educados e tal. Do segundo ano para frente, você já vira outro piá junto com eles, entendeu? Então já perdeu a Daqui a pouco eles veem as meninas passando de psicologia e daí ainda me cutucam ao lado. Falei, ops, não é pra. Não, esqueci que você é mulher, não é? Gente, sério? Sério? Então tem muito disso e eu me senti muito isolada. Então eu contei muito com as minhas amigas do high school, né, do segundo grau, que estavam em veterinária, em psicologia e etc. E elas acabavam vindo me. A gente eram minhas amigas da época. Então, assim, eu infelizmente da minha época de faculdade eu não tenho muitos amigos que. Tem gente que tem aqueles encontros, etc. A gente não tem nada disso. Assim, eu tenho 2 ou 3 amigos, muito amigos daquela época, e é isso aí. Então foi Mas eu vocacional. tive É um muito. negócio que é um negócio Foi. que tu gosta mesmo, que tu escolheu. É. E outra coisa que foi muito difícil, além da convivência só com homens por 5 anos, né? Que no começo é legal, depois vira competição, incomoda eles um pouco, eu acho. Eu tive muito preconceito dos professores. Isso aí foi uma coisa que eu não estava esperando e foi muito forte, sabe? Eu tive que reclamar algumas vezes. Eu tive um professor que me reprovou 7 vezes, sem ter um motivo aparente, sem sabe? Ai, tomara que ele Então, escute essa algumas. live. Tomara que ele veja o post do LinkedIn. Ah, sério, Não, Andréa. esses Mas caras peraí, devem estar até hoje lá dando aula. que tipo de preconceito um professor vai ter com uma aluna de engenharia? Explica, Ah, eu não eu não sei, sei. sinceramente. Olha, eu vou te dar alguns exemplos. Esse professor, quando eu chegava para dar para aula, para classe, né? Ele pedia para os meus colegas colocar a minha carteira, a gente chama de carteira, nem sei como é que chama, carteira que você chama também, né? A carteira, onde a gente senta, A mais para classe, frente, mais para aquela é frente. paranaense, turma, Pois paranaense. é. Por isso que eu já estou perguntando, nós chamamos carteira. Mesa, Mas classe, cadeira, lousa. isso aí. Mas ele sempre me colocava sentado assim. Tinha a primeira fileira dos alunos, ele me colocava para frente da primeira fileira sentado sozinho. Ele literalmente me isolava da turma para frente, assim, sabe? Tá, mas Eu por ficava quê? olhando de cara para ele. Hã? Mas por quê? Por que tu acha? Eu não sei. Eu sei que durante as apresentações ele fala assim, Andréa, você que é mulher, explica pra gente aí como é que é o funcionamento de uma panela de pressão. Quando ele estava dando aula sobre pressão, por exemplo, entendeu? Deixa eu entender. Eu vou lançar uma hipótese. O quê? Ele se sentia ameaçado, Não. por ter uma mulher ou se sentia denegrido por ter uma mulher Eu acho que ele se aluna? sentia bem em fazer alguém se sentir menor, entendeu? Ah, era narcisista perverso. Ah, então tudo bem. Para quem já viu a live de migração e narcisismo perverso, a alegria desses caras é diminuir os outros. Eita, mas tá assim, né, Andréa? Tá, infelizmente tá. E o que aconteceu? Graças a Deus isso aí tá evoluindo. Hoje já não é tão aceitável um negócio desse, mas naquela época, se reclamava, o pessoal não dava bola, achava que você que é chata ainda, né? Então, naquela época, se veja, eu me formei em 2000, nós estamos em 2020, já faz 20 anos, então, pois é, Nossa! pois é. Enfim, me formei, aí o que aconteceu? Eu consegui um emprego, um estágio na Volvo do Brasil, né? Em Uhum. Curitiba, que é uma fábrica. Na época só tinha essa fábrica da área automotiva e todo mundo que fazia engenharia mecânica queria ser estagiário e trabalhar nessa fábrica. E eu acabei conseguindo um estágio lá. E o estágio era muito complicado, muito difícil de Eu achar. sabia, é atrevida, não adianta, ninguém domina esse bicho aí. Mas eu vou te Tá, falar uma coisa, sabe por que eu consegui o estágio? Por 2 coisas que depois eles me contaram. Uma, obviamente, é por causa do inglês, ou seja, pessoal que quer morar fora ou quer se desenvolver. Cara, inglês é assim, tem que saber, sabe? É uma coisa que a gente nem precisa colocar no currículo. Todo mundo tem que ter. Aí, isso. E a segunda coisa, uhum, e a uhum. segunda coisa foi minha organização para o cargo que eles precisavam. Eles queriam alguém que fosse muito organizado.
E realmente eu sou uma pessoa muito organizada e eles conseguiram identificar isso no processo seletivo. Então, eu acabei conseguindo a vaga. Entrando, fiz 2 anos de estágio, me formei. A hora que me formei, eles me contrataram e estou lá desde então. Estou lá há 22 anos. Porque foi 2 anos. 22 anos. Uhum. Você sabe que eu estava comentando ontem. Ontem eu fiz um treinamento para Alemanha e Índia com o pessoal da VEG. Uau! Uhum. A VEG é uma empresa que eu respeito até debaixo d'água a cultura daquela empresa. É um troço assim, maravilhoso. Ô, Ju, meu primo! Oi, Ju! Desculpa aí. Ai, que legal, que legal. E uma coisa, André, que eu vejo nos expatriados, especialmente lá da VEG, e outras empresas também, os caras têm muitos anos de casa. Muitos anos de casa. E o Michel, que é o nosso RH lá do treinamento, do Global Mobility, ele fez uma fala lindíssima. E eu vou falar porque eu sei que hoje você está completamente envolvida no desenvolvimento pessoal, que é o tema do teu livro, né? Mas o Michel falou uma coisa que a gente raramente escuta nas empresas, que é o seguinte: eu quero dar os parabéns a vocês, nossos expatriados, porque a VEG te conhece. Você não está aqui há 1 ano nem 2, você está aqui há 15, 20, 21 anos. A gente acompanhou o teu talento, você foi escolhido por isso. A gente acompanhou o desenvolvimento do teu talento. E a VEG tem orgulho de ter uma pessoa como você. E nós sabemos que vocês têm orgulho de levar o DNA da VEG ao redor do mundo. Vocês estão levando as raízes, o tronco e a semente VEG ao redor do mundo. Então eu quero que vocês saibam que eu sou consciente de que o respeito é mútuo. Ai, André. Sabe? Então, você me lembra isso. Você me lembra essa semente boa da Volvo ao redor do mundo. É ou não é? Eu acho que a gente, expatriado é uma vida que não é fácil. Todo mundo vê a parte, todo mundo acha que são só flores, que ai que legal morar fora, sabe? Que não sei o que lá. E realmente tem a parte boa, sabe? Mas o preço que a gente paga é muito alto. Você tá longe da família, você tá longe da tua cultura, você tem que se adaptar a um estilo de vida completamente diferente, porque se você não se adapta, você vai ficar infeliz, né? Então você não tem alternativa. Então, é um preço alto a se pagar. E eu fico muito feliz de saber que a VEG, por exemplo, valoriza isso, porque eu conheço muitas empresas que não valorizam, né? Então, é muito bacana, acho muito legal. André, eu vou aproveitar, assim, nesse inteirinho a gente está aquecendo para entrar no livro, que eu estou louca para escutar qual foi a tua ideia, mas, assim, para as pessoas que não te conhecem, né? Então, você começou com essa carreira de estagiária na Volvo, 21 anos de um desenvolvimento, assim, gente, louvável, né? Louvável. Eu queria que tu nos contasse direitinho, assim, a tua vida de expatriada dentro da Volvo, os cargos que você já andou para lá e para cá, e, enfim, e o benefício dessa expatriação na tua vida, né? Porque você ainda é expatriada. Fala um pouquinho disso, assim. Bem, eu já sou expatriada desses 22 anos que eu tô na Volvo há 13. Então, eu tô mais tempo fora. Tu te considera expatriada ainda ou não? Não, eu me considero do mundo. Ótimo, ótimo. Eu vou onde tiver oportunidade. Bom, enfim. Primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que entender. Muita gente, quando eu até hoje tenho muita gente que vem para cá ou que me procura e eles querem saber o que eu quero morar fora, o que eu faço? Primeira coisa que você tem que saber, você tem que ter certeza que é o que você quer e colocar na tua cabeça que você vai conseguir e tornar aquilo um objetivo. E foi o que eu fiz. Demorou um pouco para mim para eu entender isso, porque eu no começo achava que não, apesar de eu ter tido muito cedo vontade de aprender inglês, eu sempre tive essa vontade de morar fora do Brasil, eu nunca tive coragem. Eu acabei fazendo aquilo que na época, agora está mudando, mas na época a sociedade espera da gente. Se formou, vai casar, daqui a pouco vai ter filho, lá. Eu cheguei até o casamento, chegou no filho, eu parei um pouco porque eu queria seguir a carreira profissional primeiro. E eu comecei a querer crescer, eu tinha essa ambição de crescer dentro da empresa, crescer em nível hierárquico, e não estava conseguindo alcançar e ir longe. E percebi que no Brasil ia ser difícil. Então eu botei na minha cabeça que já que aqui não vão me abrir as portas,
eu sei que na Suécia vão me abrir. Porque a cultura sueca trata homem e mulher de forma igual. Entendeu? Então, eu botei isso na cabeça, que eu queria morar na Suécia e 2 anos depois eu estava morando na Suécia. Eu preciso falar que tem outra coisa diferentona em ti. Bah, eu acho essa mulher assim, ó, Pedro Álvares Cabral, a última bolacha do pacote, Não, sei lá o que. Eu acho. Mãozinha, cheia de defeito. Ó, uma das coisas, sabe o que é? É óbvio que entre expatriação de homens e de mulheres, quem mais é expatriado, homens ou mulheres, Andréa Pedro? Eu fui a primeira mulher a ser expatriada. Então, do Brasil, gente, né? Teve fora, mas do Brasil, da Volvo, foi a primeira. Então acompanha assim, ó. Ela é mulher e ela foi executiva expatriada. É uma coisa rara. Tem uma outra coisa rara também aí no teu histórico. Sabe me dizer qual é? Ou eu já digo. A segunda coisa rara é que ela não foi aquela expatriada escolhida. O que cá entre nós outros é um honor, tá bem, ser escolhida. Mas eu gosto muito daquele expatriado que diz assim, eu quero ser expatriado. Aí o cara vai, e ele conquista. Os dois são lindos, tá? Eu acho que você ser convidado e dizer, olha, eu quero aquela pessoa, aí a pessoa diz, tá bom, eu vou avaliar. Tá bom, tá lindo. Tá lindo, né? Pô, você é talentoso o suficiente para poder avaliar. Mas o outro, ele também é muito, muito talentoso. É aquele cara que diz, that's my goal, entendeu? E é pra lá que eu vou, no matter what, e ele pega e vai. E sendo mulher, vai se catar, André, coraçãozinho pra ti. Obrigada. Não, e na época, e o que aconteceu foi que na época, até o Stefan, que acabou de se juntar, trabalhei com ele na Suécia aqui. Bom, na época, eu ouvi das pessoas, porque eu cheguei a informar para minha gerente na época que eu tinha a intenção de... Tá bom, já que você acha que eu não sou bom o suficiente para me desenvolver aqui, eu quero morar fora. Tu falou isso pra tua gestora? Tu falou isso pra... Sim. Sim, uai. Atrevida! Eu coisas pra cima e só me bloqueavam, entendeu? Que beleza. Aí eu resolvi, eu disse, então tá, já que aqui não dá certo, eu vou lá pra cima. Vou pra Suécia. Sabe o que eu ouvi? Que? Nunca ninguém da área comercial foi pra Suécia. Você não vai conseguir, você tem que estar lá na engenharia para pra Suécia. Tá bom. Não dei bola. É isso, então esse é o meu primeiro, é uma das coisas que eu falo no livro, então. Uma das primeiras coisas é, não desista do teu sonho. Se você tem um objetivo, trate isso aí, não é empecilho, ele é um obstáculo. Então, a minha gerente na época foi um obstáculo, só isso. Continuei, tracei o que precisava, cheguei lá, conversei com a Suécia, perguntei para eles o que eu preciso para fazer parte do time de vocês. Eles me disseram o que precisava, eu trabalhei durante 1 ano inteiro para ter aquilo. E quando eu estava pronta, eles me chamaram para ir. Desculpa, vou fazer um link com a frase do tenista maravilhoso, mestrando nos Estados Unidos, Rafael Gonçalves. Eu estou sempre me preparando na vida, Andréa. Sempre, em constante desenvolvimento. Por quê, Rafael? Porque quando a oportunidade chega, eu estou pronto. Olê! Mas é isso aí. Ai, amo! Isso aí. Muito legal. E outra coisa legal. E outra coisa legal da tua fala, desculpa. Não, vai. Então, desde o início eu falei que a marca dela é o atrevimento, tá? Então, assim, realmente isso é fantástico em ti. Vamos juntar com o atrevimento, a coragem, vamos juntar com a coragem, a assertividade de chegar para a vida, para os seus gestores, para os seus obstaculizadores, assertividade. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. E eu tive uma frase, Andréa, que eu li quando eu voltei da Europa também, quis montar o meu negócio aqui, a Denise Pires entrou aí, é uma pessoa que eu amo muito, muito, que também me motivou. E eu li essa frase em italiano, que dizia assim, enquanto algumas pessoas perguntam por quê, eu me perguntava, por que não? Por que não? E todo mundo, eu lá, gauchinha, que nem tu, né? Aquela paranaense caipira, ela tá fazendo o quê? Vai querer se meter no mundo. E eu dizia, sim, por que não? Mas, André, ninguém vai te dar bola. Mas a Denise Pires deu. Exatamente. Se você não acredita em você, quem que vai acreditar? Não, e não é lindo quando a gente encontra no caminho, assim como eu tive os meus obstaculizadores, eu tive pessoas inspiradoras como ela, por exemplo, que nos ouve. E tu deves ter tido também, né, Andréa?
Tem, claro que tem. A gente tem gente que. Eu tenho muita gente importante na minha vida, que eu agradeço até hoje, que eu tô onde tô por muito apoio e ajuda deles também. E é bom a gente lembrar, dos, como é Uhum. que fala, dos espíritos de porco, eu acho bom, porque esses caras, eles nos dão agressividade, né? Eles dizem, tu achas que eu não vou conseguir? Então espera aí, só um pouquinho que eu já volto. Aham. É tão bom, né? Exatamente. Que Então, legal, uma que coisa que eu legal. comento, voltando para o teu comentário, né, como é que fala? Do assertivo, da Não, assertividade? não, de você estar preparado, você se prepara para quando a oportunidade vier, né? Uma coisa Isso. muito. Eu faço muito coaching e mentoring para o pessoal da empresa, né? Para os mais novos. E uma coisa que eu comento muito com eles é assim, principalmente aqui nos Estados Unidos é muito forte isso. Quando chega dia de entrevista. Gostei da Denise ali falando, acho atrevimento essencial para o sucesso. Isso mesmo. Quem não Uhum. arrisca, não petisca. É isso que eu digo. Isso. Ai, Bom, gente, deixa eu só pedir desculpa de uma coisa, André, que eu tô assim, porque eu fiz uma cirurgia nos olhos esses dias e eu ainda tô me adequando aos óculos. Eu tô muito esquisita. Se eu tiro o óculos, eu não enxergo nada. E se eu ponho, eu também. Então eu peço mais ou desculpas, tá? menos. Que eu tô assim, bem ceguetinha hoje. Mas enfim, vamos Oh, embora. não, tá tudo certo, tudo certo. Então, aqui nos Estados Unidos, principalmente, eles até brincam que quando tem entrevista de emprego, eles vêm tudo de terninho e gravata, tudo arrumado, não sei o que lá, sabe? Tanto que se alguém vem muito arrumado para o trabalho, o pessoal já brinca. Vai ter entrevista de emprego hoje? Onde é que é entrevista? Quando que é entrevista? E o que eu digo para eles é o Legal. contrário. Eu falei, você não pode se vestir só assim só no dia da entrevista. Porque se você Uhum. está na empresa e você tem uma constância na tua forma de se portar, inclusive, de ter a imagem pessoal e tudo mais, Uhum. isso vai chamar a atenção dos caras que talvez não precise nem da entrevista. Aí eles vão te convidar. Agora, se você não é aquilo, e daí no dia da entrevista você quer parecer ser o que não é, entendeu? Então, mais uma vez, a gente se prepara para a oportunidade, não, entendeu? Para quando ela vier, e não se prepara para especificamente aquela oportunidade. Não funciona assim. Andréa, eu costumo dizer para a turma que está nos ouvindo, como essa série é Inspire People, Aham, Inspiring People, desde a primeira com a Lolo, com o Rafael, eu aham. digo para a turma, peguem um papel, uma caneta e anotem as palavras chaves do discurso dessas pessoas inspiradoras. Tu acabou de Verdade. usar Muito uma bom. outra aí que eu acho assim, ó, tri importante, que é a constância. Que Isso. coisa mais linda essa palavra. Explica pra gente o que tu entendes por constância. Cara, constância tem tanto significado para mim, porque assim, ó, quer ver? Quando você é constante, tem gente que não gosta de falar, você é previsível. Eu acho que o previsível, ele mostra integridade e Uhum. deixa com que as pessoas passem a trust, como é que diz? A A confiar. confiar na gente. Porque Uhum. sabem que a pessoa é íntegra, que é sempre naquela constância, é assim que a Uhum. pessoa age, é assim que a pessoa se veste, é assim que a pessoa fala. Quando você Uhum. Uhum. conhece aquilo ali e se torna, né? Você confia na pessoa. Agora, se vocês pararem para pensar, é, quando você às vezes tem aquela sensação, você conhece alguém e você tem aquela sensação assim no estômago que tipo, essa pessoa eu não sei, não confio muito, sabe? Normalmente, quando você vai ver, essa pessoa muda de opinião o tempo inteiro, essa pessoa uma Uhum. hora tá, outra hora não tá, essa pessoa Uhum. tá de bom humor um dia, de mau humor no outro dia, inconstante, entende? Um A dia gente aparece para chama, trabalhar, outro não. tu lembra que aqui no Brasil a gente chama o cara de lua. Tu nunca Isso. sabe como é que ele vai responder, né? Isso. Então, eu Uhum. acho que a constância, ela ajuda nesse sentido, sabe? Uma pessoa constante, ela mostra, primeiro, que tem persistência, perseverança, tudo isso, né? Tem Uhum. disciplina e tudo isso gera confiança. Então, as pessoas que estão, mesmo sem você expressar, você tá mandando aquele sinal para todo mundo em volta de você que pode confiar em você, que você é um cara confiável, sabe? Isso Que faz muita lindo. diferença, profissionalmente falando. E uma outra palavrinha aí que para mim é sinônimo de Andréa Teto, já falei de simplicidade, agora eu vou falar da autenticidade. Uhum. Porque me parece que constância, Andréa, e autenticidade, elas vêm de mãos dadas. Porque se você resolve ser falso, ser hipócrita, ser cínico nas suas relações ou nos seus objetivos, mais Aparece. cedo ou mais tarde isso é revelado, não é verdade? Uhum. Você não consegue manter constância na mentira. É. Ou na.
Não é nem mentira às vezes a pessoa que apareceu que ela não é. Chega uma hora que a máscara cai, né? Então, e às vezes não é nada demais, assim, é só assim, por exemplo, é uma pessoa super informal que está vivendo, trabalhando no ambiente formal. Então a pessoa faz aquele esforço todo dia para ficar no formal, né? Mas uma hora ela vai dar aquela descambada e vai ou vai soltar um palavrão, ou vai de tênis onde não é para ir, sabe? Então, faz parte. A gente não consegue por muito tempo ser o que a gente não é, entendeu? Então, cedo ou tarde, é que isso aí acontece. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum. Como não? Por que ser simples, Andréa, num ambiente onde as vaidades entram em combustão? A gente vive o corporativo, o alto corporativo, né? Onde a gente transita. A vaidade, ela pega fogo. Eu já falei algumas lives, falo de novo, não tem vergonha. Eu acho que eu tive uma época que a vaidade também me queimou. Eu acho que eu, às vezes, me passei, Isso pega né? todo mundo em algum momento. Uhum. Às vezes tento melhorar, mas eu acho que as pessoas ainda me consideram uma pessoa simples, mesmo com minhas épocas de estar, assim. Mas no fundo, eu sempre primei pela simplicidade. Eu acho que se eu deixei de ser simples foi um erro, foi um pecado que eu cometi. Mas para mim esse é um valor. Então eu te pergunto, por que ser simples num ambiente de vaidade? Porque a simplicidade ganha no final. Bem simples. A simplicidade ganha no final. O que acontece? Em quantas pessoas... Você quer ver uma coisa? Acho que a gente até comentou isso, eu comentei isso na vez passada, na live nossa passada. Teve alguns anos atrás, numa das Olimpíadas, teve o Phelps, que é o nadador americano. Ele perdeu a medalha de ouro por 1 milésimo de segundo, alguma coisa assim. Esse 1 milésimo de segundo, quando foram ver, foi porque ele, enquanto estava quase chegando, ele resolveu olhar para trás para ver onde é que estava o concorrente mais próximo dele. Essa olhada para trás foi o que fez ele perder a medalha de ouro. Uau, não sabia. Então, o que eu digo é o seguinte: enquanto a vaidade está fazendo a gente ficar olhando para o lado para ver o que o outro está fazendo, tem alguém que não está nem aí para nenhum dos dois, que um está olhando para o outro e está indo pro sabe? Pro pódio. Pro pódio. Isso aí. Então é por isso que eu acho que simplicidade ela é sempre que possível, né? Às vezes a gente não pode também ser bobo. Se estão jogando com a gente tem que jogar de volta. Mas se puder prevalecer com a simplicidade, ela é sempre positiva, eu acho. Muito bem. E com esse teu exemplo, eu preciso te perguntar um outro negócio. Tu te considera uma pessoa ambiciosa ou competitiva? Ou os dois? Ambiciosa. Competitiva, não. Eu sou competitiva comigo mesma, o que é um problema. Esse é um defeito que eu tenho. Esse eu assumo. Quem estiver me ouvindo, esse é um defeito. Eu sou muito dura comigo mesma. E eu tento, essa é uma constância minha, eu tô sempre tentando controlar essa minha necessidade de me superar o tempo inteiro, sabe? Mas eu sou muito ambiciosa. E a ambição, ela não é a ambição que a gente... A ambição na descrição literária do português. Para mim, essa ambição que eu me refiro é a ambição do inglês. Que significa, assim, tudo que eu for fazer, tudo que eu for me envolver, tudo que eu me dedicar, eu vou me dar o melhor, eu vou fazer o melhor. É a ambição da entrega, né? Não a ambição do poder. Tá? A ambição do poder... Teve uma época na minha vida, até por falta de maturidade, que eu tinha muito disso. Mas eu confesso que uma hora que você chega no poder, você fala, é isso? Eu não quero. Sabe? Então faz você repensar muita coisa. Tu sabe que essa tua fala, ela... Ai, eu não tô cuidando da hora, né? Bem, eu sou brasileira e moro em Florianópolis. 6h25. Tu tá cuidando da hora? Uhum. Ótimo, muito obrigada. Eu não quero perder essa nossa live, pelo amor. Mas tu tá falando um ponto para mim que é bastante nevrálgico e que a gente falou na live passada, mas é sempre bom revisitar, que é o seguinte. Aí cheguei lá no topo e falei, então tá,
mas se aqui no topo esse é o jogo, eu não quero mais jogar. Mais ou menos isso. Eu acho que isso está acontecendo com muita gente, sabe, André, nessa época de quarentena, de repensar os valores. Eu me identifico com a tua fala, eu também me vejo uma pessoa ambiciosa, acho que eu era bastante competitiva, hoje eu me entendo muito mais colaborativa, muito mais. Eu aprendi aquela coisa de que quem tem para dar, tem que dar. Né? Aliás, eu acho que eu li isso, eu li algo que me inspirou nesse sentido, acho que no teu site, onde que tu diz assim, o conhecimento não é para ser... Me ajuda aí, a frase é O linda. conhecimento é a única coisa que a gente não consegue dividir, só multiplicar. Aquilo ali me emocionou. Aliás, gente, depois vocês vão ter todas as informações da Andrea. Deem uma olhada no material dela, sobre o livro, mas o site dela, a mentoria dela. Cara, que coisa mais inspiradora. Aquele material tá lindíssimo, André. Obrigada. Você conseguiu. Sério mesmo, gente. Olha, se você me permitir, eu vou me inspirar muito ali, sabe? Ai, olha, por favor, ele existe para isso. Eu até já te digo o porquê que ele existe, por que eu comecei essa jornada de. Mas então, já Inspirar. vamos pegar esse gancho, porque eu quero concluir dizendo isso. Eu acho que eu cheguei lá também, por ser muito competitiva, não gostei do jogo que se jogava, olhei e voltei atrás no tabuleiro. Então, tenho muita honra e orgulho, quero ser cada vez mais colaborativa. Eu gosto da tal da plaquinha em construção, e tem valores, né, em construção, e gosto, um dos meus valores inegociáveis essa aprendizagem contínua. Então, aí eu pego e encontro o material dela, onde está escrita essa frase: conhecimento não é para ser dividido, ele é para ser multiplicado. E aí, Nem quando que eu você entendi queira isso... dividir, você não consegue. Não, e quando eu entendi isso, eu entendi também que, puxa, se eu tenho conhecimento, ele, de fato, ele é para ser espraiado. Isso é colaboração. Mas aí nós estamos numa sociedade muito competitiva, então sair do jogo, entrar no jogo, é um belo equilíbrio, né, André? Pela minha história, porque o que acontece? Eu tive já essas dificuldades no Brasil para conseguir ir para fora. Eu tive, assim, 5 anos maravilhosos na Suécia. Eu tive a oportunidade, eu tive o meu, como é que fala? Foi o job dos sonhos, né? O dream job que a gente diz. Eu consegui, naqueles 5 anos, eu trabalhei no headquarters da empresa, servindo todos os mercados do mundo. Então, eu viajava toda semana para um país diferente no mundo. O país que vocês falarem, eu já visitei a trabalho, sabe? E o que eu não visitei a trabalho fui daí por festa. Eu gosto muito de viajar. Então, eu tive a oportunidade de me expor a diferentes culturas, pessoas, enfim. Passado esse período lá, eu vim para os Estados Unidos. E daí, aqui nos Estados Unidos, eu não tive tanta viagem, mas aí eu me desenvolvi muito mais, minha carreira subiu, aí minha carreira decolou, tá? Eu vim para cá já como diretora e daí subi para vice-presidência. Nos Estados Unidos, agora Nos você está Estados falando? Unidos. Nos Você Estados está Unidos. entendendo, gente, de novo, uma mulher jovem, bonita, expatriada num altíssimo cargo executivo. Isso, eu E entrei... Andréa, e você já não estava mais casada nessa época, Não, né? não, Tá. não. Portanto, sozinha. Fui sozinha. Eu acho isso de uma dignidade, de uma inteireza, de uma integridade. Eu não tenho palavras. Eu tenho amigas, André, que eu amo muito, muito, que são casadas, em casamentos putrefatos e são incapazes de decidir o cardápio da casa. Então, francamente, quando eu te vejo assim, eu digo, rapaz, Legal. que Não, vida cada honrada um fez tua. uma escolha, né? Obrigada. Cada um fez uma escolha. Como eu falei, eu tentei seguir sem saber melhor, que nem a gente fala em inglês aqui, sem saber nada além de nada diferente, né? Eu segui o que era esperado de mim. Me formei, casei, entendeu? Aí veio essa oportunidade de morar fora do Brasil. Quando essa oportunidade veio, já não estava legal o casamento. Mesmo assim, eu vim de uma família muito tradicional, eu quis manter, então nós fomos juntos para lá, casados, mas infelizmente chegou um momento que eu estava muito infeliz. Aquilo ali, o casamento para mim parecia um freio de mão puxado na minha vida.
E aí eu decidi me separar. Falei, olha, infelizmente não dá, já tentamos de tudo e acabou por aqui. E eu vou te falar que se separar fora do Brasil é muito difícil, muito difícil. É, É. É porque por você tem quê? que mandar documentação, você tem que se separar, assinar a documentação na frente de um cônsul. Aí você tem que marcar o horário, os dois têm que estar lá, não é todo dia que o cara tá, não é na mesma cidade normalmente onde tem o consulado. Então tem uma série de coisinhas assim que tem que ser colocadas. E não te bateu o pavor de. É porque eu achei que tu ia dizer isso. No sentido de se separar lá fora, por estar lá fora e ficar sozinha no exterior. Achei que era isso que tu ia falar. Não. Não? Aí aquela história da água bateu na bunda, né? O medo de ficar no casamento tá maior do que de enfrentar tudo isso, entende? Então eu acabei optando por isso. Eu sei, como eu te disse, atrevimento, né? Eu sempre fui, a hora que eu boto eu demoro muito para tomar uma decisão, porque eu quero primeiro analisar tudo. Mas uma vez tomada a decisão, não tem crise que faça mudar de ideia. Enfim, eu vim para os Estados Unidos e daí em um determinado momento assumi cargo de liderança aqui. E eu comecei a perceber, eu não vou dizer que foi uma experiência ruim ou que eu me arrependo de forma alguma. Eu acho que eu aprendi muito, eu acho que eu cresci muito me expondo naquele ambiente, né, com os executivos, sentando numa mesa com eles. Mas eu fui a primeira, você veja, eu vim como diretora para cá com 35 anos de idade e com 38 eu fui nomeada vice-presidente. Caramba, André. Caramba. Uhum, E qual foi o impacto psicológico na tua vida? Vamos ver. Agora isso daí surgiu um livro, surgiu um blog, surgiu um monte de coisa. O que aconteceu? Eu era a única, aqui nos Estados Unidos também, não sei se aí no Brasil começaram a falar, mas aqui está tendo muito, eles estão rotulando muitas pessoas como a primeira do tipo, que eles chamam de first of type. Que é assim, por exemplo, ela foi a primeira mulher brasileira com menos de 40 anos de idade a sentar num cargo executivo nos Estados Unidos, entendeu? Então eu fui a primeira fui primeira com relação ao gênero, a idade, a nacionalidade e a idade, né? Uau! 3 uau! Muito bom, muito bom. E eu percebi o que aconteceu. Quando eu assumi, a mulherada e os expatriados de qualquer nacionalidade, não era só brasileiro, que a Volvo é muito diversificada, né? O que eles me paravam no corredor para me parabenizar, para dizer que eles estavam muito felizes de finalmente ver alguém chegando lá, diferente, que não sei o que. Nos Estados Unidos. Tá, uma pergunta. Tu achas que isso aconteceria no Brasil? Uma pergunta. Não. E por quê? Eu também acho que não. É muito competitivo. O brasileiro não sei. Eu também me dá um desconto que eu tô muito tempo fora do Brasil, mas assim, da época que eu saí, eu lembro que era muito. Eu saí justamente por isso, porque eu achava que. Para mim, assim, olha, por exemplo, quando você tem as minorias e as minorias não se ajudam, devia ter um lugar no inferno para minoria que não se ajuda, entendeu? Um lugar especial. Muito lindo, muito lindo, muito lindo isso que você falou. Eu povo tem que se muito ajudar, porque a camaradagem existe com as maiorias. E a minoria já é minoria. Se a minoria ainda vão ficar brigando contra o outro, puxando tapete. Exatamente. Sabe? Não tem muito sentido. Então, quando eu cheguei, foi muito custoso chegar onde eu cheguei e foi muito custoso me manter lá. Então, o que eu perco? Depois de avaliar tudo isso e ver tudo isso, eu cheguei à conclusão que falta muito, os líderes hoje em dia, tá muito em voga falar que diversidade para cá, diversidade para lá, né? Tem que ser exato. Mas assim, quando você olha nos níveis mais baixos e hierárquicos da empresa, realmente existe diversidade. Você tem lá, por exemplo, 50% mulher, 50% de homem. Daí você vai para cargo de liderança, 100% homem. Entendeu? Então, assim, ou 100%... É isso que eu ia dizer. André, esse negócio de diversidade, escambau, tá bom? Para mim, a diversidade vai aparecer dentro das empresas quando elas pararem com seus lobbies, com suas politicagens, com suas panelinhas. Pronto, falei. É isso aí, você tem toda a razão. Aí o que aconteceu? Além disso, eu percebi que, talvez tenha me posto aqui para falar que são diversos, né? Diversificados. O que eu percebi?
Que às vezes a gente senta num ambiente desse, você está representando a diversidade, mas não significa que você está sendo incluso. Incluído. Isso. E foi aí que eu comecei um movimento. Nem que seja eu uma formiguinha, a única pessoa no mundo que vai fazer isso, mas eu falei, não. Nós precisamos falar com os jovens que estão se formando, se desenvolvendo, gente que um dia quer ser líder e preparar essas pessoas para entender a diferença entre só ter diversidade e ter inclusão e diversidade. Nós precisamos de mais líderes com inclusão e diversidade nesse mundo. Meu Deus. E não estou falando nem só a Volvo, só aquilo, eu tô falando do mundo, sabe? Eu Ô, acho que... Andréa, mas assim, ó, não é só para os jovens, eu diria até o contrário, tá? Eu tenho 50 anos, eu fico muito mais confiante nessa gurizada que está chegando do que na nossa faixa, do que na minha faixa Sim, etária. com certeza. Então, o que eu queria introduzir sobre o teu livro agora, que eu entendi, é o seguinte: você está propondo ali essas reflexões brilhantes que você está propondo, falando, você está escrevendo, reflexões e aprendizados que tu teve ao longo da vida e multiplicando eles de uma forma extremamente legítima. Basicamente é o seguinte, gente: o que é o livro da Andréa Teto? É a Andréa Teto. Ponto. Para mim, esse é o maior elogio que eu posso dar sobre esse livro. Não é teoria, não é xalalá, não é alguém que, olha só, deixa eu te explicar. Não, não. É tu, né? É. E essa é outra coisa também. Eu até escrevi, tá até na contracapa do livro, o que eu escrevi foi assim, o pessoal pergunta, né? Eu falei, o nome do livro é Shortcut, é um atalho para o seu sucesso. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma receitinha. Eu peguei tudo que deu certo para mim, coloquei no livro e tô entregando para as pessoas dizendo assim, leia, você não precisa reinventar a roda. Se funcionou para mim, vai funcionar, se não 100%, 90% para você, entendeu? E muita gente me pergunta isso, fala assim, nossa, por que você vai se dar o trabalho de dividir com os outros o segredo do sucesso, né? Eu falei, aí que tá. Que besteira, meu Deus. Aí que tá. Eu quero ver mais gente com a cabeça aberta em cargo de liderança. Eu quero mudar. Eu quero que a vida. Eu quero ser um agente de mudança que contribua com essa mudança, sabe? Então e de novo, eu não estou dividindo, eu estou multiplicando. Eu não estou perdendo nada com isso, eu estou ganhando, gente. Você está Então, fazendo, assim, Andréa, o que eu falo nos meus treinamentos interculturais, para mim, competência intercultural é a arte de criar pontes, é a arte de vinculação, de deixar tua herança nesse mundo, tu huella, tu fingerprint, tu herança mesmo, né? Então, quando a gente consegue multiplicar o conhecimento dessa maneira, inspirar as pessoas, deu, né? Que herança mais linda do que essa? Mas para isso a gente tem que ser de verdade. E quando eu vi o teu material, eu falei, gente, essa mulher é ela aqui, sem tirar nem pôr, sabe? Eu até fiquei em dúvida na foto que tem a mulher subindo escada assim de salto alto. Eu pensei, aquilo ali é óbvio que é foto comprada, mas poderia ser tu perfeitamente, né? Aquela perna tá bonita, né? Assim como as outras fotos também, porque tem foto tua ali, então a gente pode achar, mas tudo isso é tu. Tudo aquilo ali. Realmente é uma coisa que é muito forte, a autenticidade. Eu sou realmente autêntica. E eu tentei, teve uma época, logo que eu assumi esse cargo, comecei a andar com os executivos, eu achei, por imaturidade minha, que eu tinha que ser como eles. Então eu me perdi um pouco, eu perdi minha autenticidade nesse meio. Eu cheguei, inclusive, a fazer curso para perder o meu accent, o sotaque do português no inglês. Ai, não Eu falava acredito. inglês perfeito, igual eles falavam. Mas porque te pediram ou porque tu quis? Porque eu quis. Porque eu botei na minha cabeça que as pessoas não iam me entender e que para eu estar no nível daquele, porque eu tenho que falar com gente de fora, eu tenho que falar com as concessionárias, eu tenho que falar com o público, com o cliente. Os clientes americanos, são todos americanos. Americano não está, na minha cabeça, assim, americano não está acostumado a falar uma segunda língua. Então, eles não têm essa empatia natural de tentar te entender se você não fala, sabe? Então, aí eu falei, não, eu vou procurar. Passou um tempo, eu contei para alguns amigos que eu fiz isso, eles falaram assim, André, você é louca? Qual que é o teu problema? Tua marca registrada é justamente o teu sotaque.
Sabe? Eles falam assim, quando a gente está principalmente fazendo vídeo, não é videoconferência, só fone conferência, você não precisa nem dizer que é você, que a gente já sabe, já reconhece pela voz. Então, Ah, pra que que você vai fazer lindo. isso, sabe? E aí eu falei, é verdade. Daí eu parei. E também ali eu escutei numa executiva também a nível de headquarters nosso, falando a mesma coisa. Ela estava um pouquinho mais para frente na carreira dela profissional, mas ela fez esse mesmo comentário. Ela falou que ela estava perdendo e que ela tem que ser autêntica, não sei o quê. Quando eu escutei ela falando, eu falei, mas, cara, eu tava me vestindo igual eles. Tava vestindo de terninho cinza, preto, azul. Tava super sem graça já, que tentando falar o inglês perfeito. Tava botando... Sabe, lembra aquela história que eu te falei que eu fui competindo com mim mesmo? Eu tinha que falar inglês perfeito, eu tinha que me vestir perfeito, eu tinha que sentar igual eles, falar igual eles, não falar besteira. E daí, com tudo isso, você sai do teu centro. A hora que eu escutei Outra, essa mulher... outro Aí eu ingrediente da voltei a falar. competência, outro ingrediente da competência intercultural que eu prezo muito e eu estou vendo em você é justamente esse, o grande paradoxo do como ser um deles sem deixar de ser o mesmo. E Isso. como ser eu mesmo e ao mesmo tempo me tornar um deles. E ficar íntegro e adaptado e com bem-estar nisso. Isso eu acho muito legal, porque eu entendo perfeitamente todas as tuas palavras, André, todas, não só dos países que eu morei, mas, de novo, desse mundo corporativo que a gente vive. Quem me Uhum. conhece sabe que eu sou moleca, eu sou emotiva pra caramba, eu sou de uma simplicidade irritante, e eu até tentava, sabe, fazer um marketing, uma carona de doutora, e botar pinta, mas eu acho que eu nunca fui boa nisso. E não obstante, eu via que as pessoas confiavam em mim justamente porque eu era autêntica. É Isso. isso aqui, né? Então isso é muito legal de você estimular as pessoas. De Mas isso novo, vem com a maturidade, né? a Mas, confiança vem quando você é você mesmo e você tem a consistência. É isso aí. É mas vem isso. com a maturidade, né, André? Um exemplo que eu sempre, com certeza, um exemplo que eu sempre dou, que mostra a falta de como é que funciona a diversidade e inclusão, né? Eu me interessei tanto por esse tema que eu cheguei a fazer um curso recentemente na Yale aqui, Uhum, justamente porque eu quero entender mais para poder ser um instrumento mais educado, por assim dizer, para poder ajudar os outros, né? uhum. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar da Ariana Huffington. Ela é Eu a não. dona, era a dona, ela hoje é editora-chefe do Huffington Post aqui nos Estados Unidos. Ela é grega, ela veio para cá, para os Estados Unidos, muito cedo, jornalista, casou com um americano, e ela tinha umas ideias mais revolucionárias, autenticidade. Então ela queria fazer um jornalismo diferente. Os jornais tradicionais daqui não aceitavam. E ela foi subindo, mas chegou um determinado momento que ela alcançou aquele nível, dali ela não subia, que eles chamam aqui do, como é que é o telhado de vidro, né? Que dali para cima, se você não for homem com mais de 50 anos de idade, americano, você não senta naquela cadeira. Então ela ficou ali batendo, não ia. E começaram a questionar, a criticar muito, eles podavam muito o jornalismo dela. Chegou uma hora que ela se irritou, ela já estava com 50 anos de idade, então eu quero até mostrar porque teve uma moça que eu não perdi o nome dela, perguntou: isso é só para jovem? Não, é para todo mundo, não existe idade. É... Não, acho que foi a Viviana. Não existe idade, Viviana, para a gente se desenvolver. Não Não, existe. E não. é patético aqueles que acham que, bom, agora que eu cheguei aqui, agora que tu chegou aqui, o quê? Morreu? Não, exatamente. Agora que você está pronta, cara. Ela com 50 anos de idade, em 2003, acho que 2003, isso. Ela resolveu pedir demissão e resolveu criar o próprio jornal para ela escrever do jeito que ela queria, já que ninguém queria deixar ela escrever do jeito que ela queria. E ela abriu o jornal. 7 anos depois, ela vendeu o jornal para a AOL daqui por 350 bilhões. Porque ela virou a Que legal. plataforma para todo Legal. mundo que estava contente com a forma tradicional de escrever e não tinha um canal de saída. Agora veja. Isso tá no teu livro? Não, não está no livro. Não, mas é uma história. Se você entra no Wikipedia, procura o nome dela, você vai ela conta essa história. Ela ainda é viva, ela está com 70 anos de idade hoje. Que coisa mais linda. E ela
em 2011 ela vendeu para a EOL, daí ela ficou só como editora-chefe. Ela continua ainda liderando, né, o jornal, mas ela vendeu para essa empresa maior. E foi Andréa, o único... não, desculpa, por favor, por favor. Não, eu ia falar que foi o primeiro jornal comercial daqui dos Estados Unidos que recebeu o prêmio Pulitzer, Aham. yes, que é o prêmio, Uau. que é o prêmio mais importante para o jornalismo, né? Então você veja, Uau. e aí só para concluir, né, o exemplo da história da diversidade e inclusão. Se os caras tivessem dado a chance para essa moça, ela não precisava nem ter subido de cargo. Ela já estava representando diversidade, uma vez que ela era grega, mulher, aquela coisa toda, certo? Uhum. Se tivessem só deixado, através da inclusão, ela expressar a ideia dela, talvez eles teriam tido essa oportunidade, entendeu? Uhum. Mas eles não quiseram. Ela também... Aí a outra coisa que eu digo para as pessoas, não desistam dos sonhos de vocês e do propósito de vocês. Não deixem os outros decidir por vocês o que é a vida de vocês. Vocês têm que decidir. Ela não quis saber, foi lá, abriu o dela e aí, ó. Então, entendeu? O que eu escuto muito, Andréa, porque sabe que a gente é parceirona no sentido de inspirar e motivar as pessoas, não só por aquilo que a gente faz, mas sobretudo por aquilo que a gente é. O que eu mais escuto é: mas é difícil, né, Andréa? Bom, essa é a melhor parte. Gente, tem coisa melhor. Da graça. Nossa senhora, de você conseguir. Ou então, além do difícil, tá, mas isso aí demora muito tempo, né? Em quanto tempo eu vou conseguir isso? Bom, mas a palavra sonho, ela já requer toda essa sofisticação. Então, nem te mete a sonhar, né? Vai fazer o que todo mundo faz. E algumas pessoas realmente subvalorizam suas capacidades. Eu não sei o que me irrita mais. Aquela que não tem capacidade e se supervaloriza, me cansa. Ou aquela que tem e duvida de si mesmo. Aquela ali também, sabe? Eu vejo isso nos expatriados, eu vejo isso nos intercambistas. Nossa, em todo mundo, nas mulheres, né, como um todo, em geral. Então, eu acho super legal. Eu queria fazer um resuminho, porque eu não quero perder esse negócio do livro, para ver se eu entendi, e se eu entendi errado, tu me corrige. Mas basicamente é o seguinte... Só para falar, nós temos 10 minutos. Tá. Então, eu vou fazer o resumo para a gente entrar nesse teu assunto, e se eu estiver errado, você me corrija. Mas eu entendi o seguinte, André. Tu escreveu um livro das tuas reflexões, teus insights pessoais, coisas que tu acha que são valorosas para deixar nesse mundo. E esse livro, ele vem junto com um projeto pessoal teu de dar mentoria, né, para as pessoas ao redor do mundo. É isso? É isso mesmo. Eu achei que estava bom demais para ser verdade. Não, e tem mais uma coisa. Como eu também acredito no seguinte, não adianta a gente só dar um livro com a informação. Se a pessoa não exercita a informação que está ali, ela não consegue transformar aquilo em conhecimento. Para mim, informação mais exercício é igual a conhecimento, tá? Então, informação vem através do livro, o conhecimento vai vir através, o exercício vai vir através de um aplicativo que eu desenvolvi que acompanha o livro, onde existe um escritório virtual e você pode exercitar todas as coisas que enfim, no dia a dia, assim, você pode errar, usar e abusar lá no virtual, porque não vai ter um chefe para te demitir. Caramba, peraí. Me explica melhor esse negócio do escritório virtual. Bem entendi. Foi desenvolvido um aplicativo. Esse aplicativo, ele é uma grande corporação. É um jogo, é um joguinho. Eu ia dizer que tipo banco imobiliário, War, essas coisas. Só que no telefone, né? Sim, no telefone. Quando você se cadastra, você é contratado como estagiário e ali começa a tua jornada. E o objetivo do jogo, você ganha o dia que você virar o CEO da empresa. Gente, eu tô chocada. E se você ler o livro e for jogar, você vai saber jogar. Porque ali vão te dando as situações que foram mencionadas no livro para ver se para você exercitar realmente, entendeu? Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, eu acho isso assim uma ferramenta muito inovadora, guria. Eu nunca ouvi falar nada disso. Uhum. Mas eu já fico pensando, isso aí é para qualquer pessoa, para qualquer idade, para qualquer um. Eu posso dar para minha filha de 18 anos, eu posso dar para o meu expatriado que está embarcando agora.
Porque o conhecimento, de novo, quando ele vem da fonte, ele vem puro, né? Eu gosto de ti, eu confio em ti. Bom, caso contrário, eu não ia nem poder A estar gente nem nessa tava live. comprando, nem tá conversando. Não ia mesmo. Imagina, se você foi convidada só porque você é muito famosa, muito importante, eu mesmo odeio a tua cara. Não, eu não ia. Não ia. Mas, tá, bom, então responde a Viviane. Como que a gente chega no livro, no aplicativo? Porque você está nos Estados Unidos. Como que é? Eu tenho um blog, o blog ele se chama Little Did I Know, que significa mal sabia eu, né? Então, na verdade, o próprio nome é sugestivo, dizendo assim, ali eu coloco tudo que eu aprendi com o tempo, justamente para quem vem atrás aí não perder o tempo que eu perdi para. Eu vou repetir então. Little did I know. Ok, mas só tem inglês ou tem em outros idiomas? Ele tem português também. E o aplicativo? O aplicativo se chama Corp Life. Copy Life. E ele tá. Corp Life, ok. Mas ele tá em inglês, tá em português, tá em espanhol? Em que idioma que tá o aplicativo? Inglês e português. Ou E ele seja, está você. disponível. Ele está disponível no telefone ali onde tem os aplicativos, né? No Apple Store. Se você procurar, você vai achar, e também no equivalente lá dos Androids. Se eu botar no Google, eu sei porque eu já botei. Se eu botar no Google, Little Did I Know, Andréa Teto, ou simplesmente se eu botar Andréa Teto, eu vou chegar no material, né? Vai, exatamente, vai. Corp Life, Isso. caramba. Ai, eu ia perguntar um negócio agora, peraí. Sim. Então, se tu tá fazendo em inglês e em português, eu quero entender que você tá interessada no mercado brasileiro mesmo estando fora. Mais do que o americano. Eu E quero por mudar quê? Porque eu quero. Eu tenho uma coisa. Eu tenho muita dó de ter que sair do Brasil para crescer numa empresa. Então eu quero mudar o conceito. Agora me pegou. Agora tu me pegou. Eu tenho uma tristeza com a dificuldade das coisas do nosso país. Eu fico pensando, a gente que já é velha, bem-sucedida, é difícil. Essa gurizada que começa. Por que as pessoas são assim aqui, né, André? Exatamente. Então eu acho que tem tanta oportunidade para o Brasil aí para a gente melhorar isso, que não tem, sabe? O pessoal, para resumir, para ficar simples para todo mundo aí, para quem quiser entrar em contato, quem quiser acessar o site, ou falar comigo, ou pegar o blog, ou qualquer coisa, tudo isso tem um link no meu no Instagram. Na minha bio tem o link lá. É só se conectar que você tem tudo que precisa lá para navegar. Gente, E o olha, Instagram essa tua nós frase, estamos usando agora aqui. Isso aí. essa tua frase, ela é tão impactante. Tu pode repetir ou tu quer que eu repita? Por que tu queres? Precisei sair do Brasil para crescer profissionalmente. Ai, gente, não sei, me emocionou isso daí, porque às vezes eu vou te dar uma frase minha, tá? Porque uma vez eu tava chorando as pitangas. Alguém me disse assim, mas por que você... Não, eu tava braba, tinha uma época que eu quis ir embora. Até cheguei a ficar no Canadá em 2017. Eu disse assim, sabe uma coisa? Eu tô de saco cheio de ficar aqui conversando no meio de corrupção, no meio de politicagem, no meio de gente tosca. Mas eu já sei isso, eu já faço isso, eu já entendi. A gente não sabe nada e também não quer escutar. E aí eu disse, olha, eu prefiro ir para fora para lutar com peixe grande em honra, grande em preparo, bem assim, que nem eu. E vai ser muito mais difícil do que ficar aqui com esse negócio. Isso me dá uma tristeza, André. Essas politicagens, esses corporativismos. E aí tu vai dizer assim, André, você é bem, mas nem todo mundo é assim. É óbvio que nem todo mundo é assim. Não, nem todo mundo é, exatamente. Mas o nosso país tem um DNA muito feio. Tem, infelizmente. Muito feio. Muito feio. André, esses jovens, olha, nem vou falar. Vai, a live é tua. Olha, vamos falar do livro. Nós só temos 3 minutos left. É teu, vai lá.
gente, eu só quero, na verdade, agradecer a oportunidade de dividir essa hora com vocês aí, quem se interessou e teve tempo, quis me escutar. Eu agradeço de coração de ter me dado a oportunidade aqui para falar. Andréia, de novo, já não é a primeira vez que a gente está fazendo isso, exatamente. E a gente está... Enfim, a gente se conectou, tá, e é super legal nosso relacionamento aí. Enfim, tá...